Voltamos então, quarto e último bloco da minha aula, porque hoje, como eu comentei no início, vocês vão ter um bloco especial com uma professora convidada. Ai, gente, vocês vão adorar, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso quarto e último bloco. Comigo, né? Nós estávamos falando no último bloco sobre as possibilidades constitucionais de diferenciação entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Como eu falei, somente pode haver diferenciação nos critérios que estão designados lá na Constituição e o que está escrito lá tem que ser interpretado como está lá, não é algo exemplificativo, é o que está lá e ponto. Então, com relação aos brasileiros naturalizados, a gente viu que com relação a alguns cargos e algumas funções, né, tem algumas diferenciações. E agora a gente vai ver, então, com relação à extradição, certo? Então, vamos lá. Com relação à extradição, o tratamento diferenciado entre o brasileiro nato e o naturalizado está lá no artigo 5º, no inciso 51, LI 51, que determina que o brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma. Bom, lá está escrito, o brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese nenhuma, ou seja, naturalizado, sim. Então, nem mesmo, gente, se um brasileiro nato for possuidor de dupla nacionalidade, ou seja, ele tem simultaneamente uma nacionalidade brasileira e é nacional de outro país, e o outro país requerer extradição, nem assim a gente vai extraditar um brasileiro nato, certo? Um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro. Um brasileiro nato, dotado de dupla nacionalidade, ou seja, também italiano, aqui nesse exemplo nosso, que comete um crime na Itália e consegue se deslocar para o Brasil. Ainda que o governo italiano requeira sua extradição, a República Federativa do Brasil não a concederá, pois, apesar de ser nacional do Estado requerente, o brasileiro é nato. Então, a nossa regra aqui é que não há extradição de natos. Então, não vai ser extraditado. Bom, mas a própria Constituição permite a extradição do naturalizado em duas situações taxativas. Primeira, pela prática de crime comum antes da naturalização. Então, nesse caso, para evitar que o indivíduo adquira a nacionalidade apenas como forma de não ser extraditado, né? Não cabe malandragem aqui. Vai sim pedir a incidência dessa proteção contra o processo extradicional, se o sujeito, então, tiver praticado o crime comum antes da naturalização, ou seja, antes de ser entregue o certificado de naturalização. Então, assim, o crime, ressalta-se, né, que se o crime não for comum, mas sim político ou de opinião, ele não vai ser extraditado igual, tá? O brasileiro naturalizado. Tem que ser um crime comum. Nas hipóteses também de extradição dos naturalizados, tá? De envolvimento comprovado com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. A Constituição, ela permite, então, a extradição, independentemente de o crime ter sido praticado antes ou depois da naturalização, já que esse crime, o Brasil se comprometeu na ordem interna e internacional a combater. Ah, professora, mas é só esse crime e tal, lá. Bom, gente, acredito eu que nessa questão do tráfico ilícito de entorpecentes e tal, quando você tem uma dupla cidadania, você pode acabar se aproveitando para entrar mais facilmente e tal, com o uso, etc. Enfim, não é que é só esse crime, né, que é importante para a gente, mas esse é um dos que leva, então, esse é o que está descrito constitucionalmente, que seria aquele que vai permitir a extradição do naturalizado, tanto antes quanto depois da naturalização, tá? Bom, e a última diferenciação é quanto à propriedade. Lá no artigo 222 da Constituição Federal, diz que a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa dos brasileiros natos ou dos naturalizados há mais de 10 anos. Ou seja, naturalizado há mais de 10 anos pode, menos que isso, não, ok?
Acabamos essa parte da diferenciação, mas como a gente falou aqui sobre extradição, eu queria passar para vocês alguns conceitos importantes com relação a essas questões, extradição, deportação e expulsão, que eu também já falei de expulsão aqui durante a aula. Vocês vão aprender isso bem certinho lá em internacional público com a professora Valéria, na 10ª fase, se eu não me engano, é nessa fase que está internacional público. Então, aprender bem certinho todas as questões da extradição, da deportação e da expulsão, tá? O que eu tô passando para vocês aqui é somente um conceito, fechado? Então, é mais para vocês saberem do que a gente está falando e também já irem aprendendo, né? Óbvio, vocês têm que saber isso. Mas os pormenores, vocês vão aprender lá com a Pro Valéria, tá bem? Então, vamos lá. Extradição, gente, que eu acabei de falar aqui para vocês, é um ato através do qual um determinado estado vai entregar um indivíduo que está sendo acusado de um crime ou que já foi condenado pela atividade delituosa à justiça daquele outro estado que está postulando, então, o direito de julgar essa pessoa ou de punir essa pessoa, certo? Então, como vocês sabem, a gente acabou de ver, extradição não cabe para brasileiros natos. Se um brasileiro cometeu um crime em outro país, conseguir vir para cá e a justiça do outro país pedir para extraditar o brasileiro nato para julgar ou punir ele, a gente não vai extraditar, ok? Nunca, never. Existem duas espécies de extradição. O naturalizado pode, ok? E o estrangeiro também pode, né? O estrangeiro, a apátrida, eles podem também ser extraditados, tá? Existem duas espécies de extradição, a passiva e a ativa. A passiva é aquela em que o Estado estrangeiro que requer a extradição ao Brasil. E a ativa é aquela que o Brasil vai requisitar a outro Estado a extradição, tá? Então, assim, embora lá no artigo 51 não fale sobre essa distinção acerca de ativo ou passivo, né? O que se veda para o brasileiro nato é a passiva, tá, gente? Ou seja, outro estado requerer um brasileiro nato. Agora, a ativa, o Brasil requerer que o brasileiro, nato, venha para cá porque tu vai ser julgado e condenado, enfim, ou punido, julgado e condenado é horrível, né? Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Julgado e se condenado, punido, o Brasil pode, tá? Não pode extraditar um brasileiro, mas pode pedir para outro país extraditar para nós, certo? Não vai fugir de nós, não, né? Tem que responder. Tá, professora, mas e se um brasileiro praticar, então, um crime em outro país e vier para cá e tal? Bom, gente, ele vai ser julgado e punido aqui, certo? Através da nossa lei. Por que isso? Exemplo grande. Exemplo maior, melhor de todos para vocês visualizarem. Por que isso? É uma proteção de direito fundamental que o Brasil nos dá. Certamente nos outros países também tem isso, né? Não tenho conhecimento de todos para dizer para vocês para poder generalizar ou dar exemplo. Mas assim, o que eu quero dizer, por exemplo, nos Estados Unidos existe prisão perpétua, existe pena de morte, certo? Certo. No Brasil, não. Então, se o brasileiro cometer algo lá e vier para cá e os Estados Unidos disser eu quero o brasileiro aqui porque nós vamos julgá-lo e puni-lo, a gente vai dizer não. Especialmente porque a gente vai julgar e punir ele aqui de acordo com as nossas leis, ou seja, sem prisão perpétua e sem pena de morte, ok? Então, é uma proteção a um direito fundamental. Lembra que a gente falou que os brasileiros que não residem aqui também são protegidos? Então, se o brasileiro for morar lá e acontecer alguma coisa lá e ele voltar para o Brasil para se proteger e os Estados Unidos requerer ele aqui para nós, a gente não vai mandar, tá? Mas ele não vai ficar sem punição, tá bom, gente? Por favor, vai ser julgado e vai ser punido aqui, mas de acordo com a nossa legislação penal, ok? Tá. A deportação, ela vai decorrer, então, da entrada ou permanência irregular de um estrangeiro em território nacional. Estamos falando de estrangeiros. E vai, então, consistir na determinação da sua saída compulsória. A gente vai dizer, estrangeiro,
vaza. Mais ou menos isso. Para que ele vá para o seu país de nacionalidade ou então para algum país que esteja disposto a receber ele, certo? Então, caso não se retire voluntariamente do nosso território nacional em prazo que for previamente estipulado, vai se haver, então, um fundamento para o ingresso, né? Enfim, para que a gente possa, então, fazer essa deportação, tá? O fundamento é o ingresso ou a estada em desarmonia com os requisitos estabelecidos na nossa legislação pátria, sem qualquer relação com a prática de crime no território nacional ou estrangeiro, tá? É uma medida administrativa que vai possibilitar ao estrangeiro retornar ao país dele, tá? Então, vale salientar que a deportação jamais vai atingir um nacional, tá, gente? Jamais. Já que enviar compulsoriamente um brasileiro ao exterior configura banimento, pena constitucionalmente vedada pelo artigo 47, XLV2, 47, a linha D, ok? Então, a deportação é isso. O fundamento da deportação é o ingresso ou estado em desarmonia com os requisitos estabelecidos na nossa legislação e não tem relação com a prática de crime, tá? Porque daí seria extradição, ok? E, por fim, a expulsão, que é uma medida compulsória que vai ocasionar a retirada forçada do estrangeiro do território nacional e vai ser utilizada nos casos em que ele atuar de forma nociva ao interesse nacional, como, por exemplo, quando seus atos atentarem contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou se a permanência se tornar nociva à conveniência e interesses nacionais. Então, assim, sobre a expulsão, assim como a deportação, ela não vai atingir um nacional, tá? Sua ocorrência independe de solicitação de qualquer Estado estrangeiro, é um ato discricionário do Poder Executivo, porque é o presidente da República que vai avaliar a conveniência e a oportunidade da expulsão e a sua eventual revogação. Essa discricionalidade presidencial ela não é absoluta, né? Vai depender de alguns limites, algumas situações, e o estrangeiro expulso ele não pode retornar para o Brasil depois da expulsão, sob pena de configurar um crime escrito lá no artigo 338 do Código Penal, tá? Só vai, então, enfim, que é a circunstância de qual ele toma ciência, assim, assina o termo de expulsão. Ok, é isso, tá? Com relação à expulsão, essas são as principais questões. Mas mesmo para vocês verem a diferenciação desses conceitos, tá? Que são bem importantes para essa questão de nacionalidade. Mas como eu falei, lá no Internacional Público vocês vão aprender tudo, que tem bastante coisa sobre isso e é uma matéria bem legal. Bom, e aí, por fim, para a gente fechar a matéria, a gente vem aqui, então, para a perda do direito de nacionalidade. A perda da nacionalidade brasileira, gente, ela só vai poder ocorrer nas hipóteses que estão taxativas lá no artigo 12, parágrafo 4º, ok? Esse dispositivo, ele não pode ser ampliado pelo legislador ordinário, somente pode ser ampliado por emenda constitucional, tá? Então, assim, para perder a nacionalidade, é só se tu se encaixar naquilo que tá naquelas duas hipóteses que diz lá na Constituição Federal, senão não vai perder, ok? Então, são duas hipóteses de perda da nacionalidade. A primeira, que está no inciso 1 do parágrafo 4º, que o destinatário único é o brasileiro naturalizado, não alcançando, então, os natos. E na segunda hipótese, a gente tem para o brasileiro nato e para o naturalizado. Tá, professora, mas como que o brasileiro nato vai perder a nacionalidade? Calma aí, a gente já vai entender isso bem certinho. Então, vamos lá. Na situação do inciso 1, ela vai ser declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se o brasileiro naturalizado praticar alguma atividade nociva ao interesse nacional, ele vai sofrer um processo e a partir deste processo, com devido processo legal, contraditório, ampla defesa,
pode ser cancelada a sua naturalização então, tá? A efetiva perda, nesse caso, é conhecida como a perda-punição, ok? E ela está na dependência da realização de dois requisitos. O primeiro é a prática de atividade nociva ao interesse nacional, ou seja, atividade que viole a ordem pública ou a segurança nacional. E segundo, como decorrência desse ato, a decretação judicial por sentença transitada em julgado do cancelamento de naturalização. Então, assim, não é só o processo em andamento, tá? Precisa ser sentença e precisa ser transitada em julgado, ou seja, se tiver em recurso ainda, gente, não tá cancelada a naturalização da pessoa, ok? Sobre o primeiro inciso, que é isso que a gente tá tratando, que é da perda punição, tem 4 destaques que a gente tem que fazer. Primeiro, que a Lei Federal 818 de 1949 prevê o trâmite processual para ser observado pelo Poder Judiciário para essa ação de cancelamento de naturalização. Segundo, que os efeitos da sentença judicial transitada em julgado, que declarar, então, o cancelamento da naturalização, não são retroativos. É ex nunc, ó, daqui para frente, bate na nuca para frente, tá? Porque o cancelamento ele vai surtir efeito só a partir da data do cancelamento. Então, assim, daqui para trás ele era brasileiro, então tudo valeu, certo? A perda da nacionalidade por parte do antigo brasileiro naturalizado não atinge o seu cônjuge ou os seus filhos, porque ela é personalíssima, tá? E aí aqui eram 4, ficou uma bolotinha. Uma vez perdida a nacionalidade, em virtude do cancelamento da naturalização por sentença judicial com trânsito em julgado, não tem possibilidade do indivíduo, agora estrangeiro ou apátrida, né, pode ser, recuperá-la por intermédio de novo processo de naturalização. Só existe uma possibilidade dessa pessoa que teve a naturalização cancelada ter de novo esse reconhecimento. Se ele conseguir através de ação rescisória, que é uma ação que vai dizer que a outra ação estava errada, entenderam? Agora ele não vai conseguir reiniciar a naturalização dele, entenderam? Ele não vai conseguir isso, como se fosse uma nova naturalização. Ou ele consegue rescindir aquela ação anterior, ou não consegue mais ser brasileiro, ok? E aí, quanto à segunda hipótese, que está lá no inciso 2 do parágrafo 4º, que é a perda-mudança. O primeiro era uma perda-punição, certo? Aqui é uma perda-mudança. Ela é aplicável tanto aos brasileiros natos quanto aos naturalizados. Sobre esse dispositivo constitucional, a perda da nacionalidade brasileira ocorre quando o indivíduo voluntariamente quer adquirir outra nacionalidade não, desculpe. Então, nesse caso, gente, é diferente do procedimento anterior, porque que vai exigir um processo judicial, né, o anterior. Essa perda que ela vai se concretizar por um procedimento administrativo, tá? Que o trâmite vai ser lá no Ministério da Justiça e também só vai se confirmar depois do decreto do presidente, tá? E os efeitos aqui, gente, também é ex nunc, ó, bate na nuca, daqui pra frente, ok? E assim, a gente tem que frisar aqui que em razão de a nacionalidade ter sido suprimida pela aquisição de outra, a Lei 818 de 49 estabelece a possibilidade do indivíduo recuperar ela, tá? Então, assim, a pessoa não cometeu um crime, né? Enfim, ela voluntariamente quis cancelar a nacionalidade anterior e ficar só com a nova, tá? Os efeitos dessa reaquisição, gente, é uma forma especial de aquisição, não retroage, tá? Esse período ali, ó, que ficou sem a nacionalidade, não vai retroagir, então vai ser ex nunc a partir do momento que voltar a ser brasileiro, por exemplo. Porque tem que se reconhecer esse lapso temporal de não nacionalidade, que é um período entre a perda e o decreto presidencial que marca o início da reaquisição. Então, assim, esse período você não era brasileiro, ok? E sobre a espécie de nacionalidade que o indivíduo vai possuir após a reaquisição da nacionalidade, existe discussão
discussão na doutrina sobre como que ficaria. Porque, assim, digamos, o brasileiro era nato. Aí ele foi lá e conseguiu a nacionalidade norte-americana, tá? Então, sonhada por milhares de pessoas desse mundo. E aí ele cancela a brasileira, não quer mais. Enfim, daí ele perdeu a nacionalidade brasileira porque quis, um ato voluntário, ele disse que não queria mais, não queria ficar com as duas, queria ficar só com a norte-americana. Mas aí passou o tempo, ele disse, não, meu Deus, quero voltar para o meu Brasil brasileiro, quero voltar. E aí ele faz esse pedido de reaquisição de nacionalidade, certo? E aí a doutrina fica naquela coisa assim, ó, naquela discussão. Tá, mas daí ele voltando, ele volta a ser nato ou ele passa a ser naturalizado? O que acontece? Em maioria, a doutrina entende que essa requisição da nacionalidade depende, então, de submissão ao processo de naturalização. Então, não é simplesmente assim, ó, eu quero minha nacionalidade de volta, tem que passar pelo processo de naturalização. Então, o indivíduo que uma vez foi nato vai readquirir esse vínculo jurídico-político, mas agora com condição de naturalizado. Mas isso é entendimento doutrinário, ok? A lei não é clara quanto a isso. Então, no processo, tudo pode valer, né? E, finalmente, a gente tem que destacar que existem exceções a essa ideia central de que a aquisição de uma nova nacionalidade acabaria na perda necessária da nacionalidade brasileira. Porque a gente sabe que não, a gente pode ter uma dupla nacionalidade, certo? E essa dupla nacionalidade ela foi introduzida pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 94. Então, não precisa necessariamente perder para conseguir outra, você pode ficar com as duas, tá? Você não querer ficar com a anterior é um ato de vontade seu, tá? Então, só por isso que o brasileiro nato pode perder a nacionalidade, se ele adquirir outra e quiser cancelar a sua nacional, porque eu falei lá no início, é um direito de nacionalidade, a pessoa pode querer alterar ela, entendeu? Ela não é obrigada a ficar sempre na mesma nacionalidade. Enfim, e de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha A, um brasileiro pode adquirir, então, outra nacionalidade sem perder a brasileira, bastando para isso que essa referida aquisição importe em recebimento de nacionalidade primária, tá? Então, essa autorização em virtude de aquisição de nacionalidade originária ser resultante de um fato nacional e, por isso, não guardar qualquer dependência com eventual manifestação de vontade, tá bem, gente? E já que a concessão de nacionalidade originária ela está determinada em normas jurídicas de outro estado, ou seja, é o outro estado que vai conceder ao indivíduo segundo seus próprios critérios estabelecidos, não tem que se falar em perda da nacionalidade brasileira. Então, por exemplo, a Itália, que concede aos seus descendentes de seus nacionais a nacionalidade italiana. Imaginemos então que um casal de italianos de férias no Brasil tem aqui o seu bebê. Nesse caso, a criança que é brasileira vai poder requerer a nacionalidade italiana, por ser filha de italianos, que é um vínculo sanguíneo. Então, através desse simples procedimento administrativo, sem que isso ocasione a perda da nacionalidade brasileira, ela vai ter, então, reconhecida a nacionalidade originária, em razão do seu nascimento. Vocês estão entendendo que a causa aqui ou é territorial ou sanguínea, então não perde por isso? Porque a originária, ela advém tanto do territorial quanto a sanguínea, certo? Não é um ato de vontade, a originária. Não é um ato de vontade, assim, me entendam. Aqui a pessoa vai querer uma outra nacionalidade, mas ela vai adquirir essa outra nacionalidade ou por critério territorial ou por critério de sangue, certo? Então, aqui se entende que seria um critério de nacionalidade originária. Então, por isso que não tem por que perder a nacionalidade brasileira. Na hipótese que está prevista lá no artigo 12, inciso 2b, a naturalização, igualmente, não é voluntária, pois o fruto de imposição do Estado estrangeiro no qual o brasileiro reside como condição para que ele possa permanecer no território ou para exercer direitos civis. Tá? Então, deste modo, caso haja naturalização nesses termos, não haverá perda da nacionalidade brasileira também. Aqui eu trouxe um conceito sobre o direito de asilo, mas eu não vou falar porque a nossa palestrante vai falar, mas vou deixar aqui para vocês.
O direito de asilo está lá no artigo 4º, inciso 10º da Constituição, tá? Que a concessão é um princípio norteador das relações internacionais, essa concessão do asilo. E também está lá na lei 13.445 de 2017, que é a lei da migração, tá? Eu acho que é essa lei. Então, esses aqui são os locais. Por fim, gente, para terminar a nossa aula, eu deixei aqui umas leis muito importantes que são relacionadas ao tema, leis brasileiras, tá? Então, se vocês precisarem acessar, essas leis são importantes. Isso, minhas referências. Vamos ficar agora com a palestra da professora Joana. Até mais!